sabia que o uso excessivo das telas como celular, computador e televisão podem trazer aí malefícios para a sua saúde? A gente conversou com a Bianca Vilela, mestre em fisiologia, para falar um pouco sobre esse assunto. Vem conferir. Bianca, obrigada por você estar aqui. Já é sócia da gente. Eu amo demais. Obrigada, viu? Eu que agradeço, né? Estar aqui com vocês é sempre uma satisfação. Falando de saúde, poxa vida, Exato. Que privilégio. E um assunto muito importante que é o uso excessivo das telas, num geral, celular, televisão, enfim, todo o serviço de streaming que a gente vê aí na televisão que o pessoal tá consumindo muito. Queria já começar falando sobre alguns probleminhas, Bianca. E esse primeiro problema seria na coluna. Vamos falar sobre isso? Você pode explicar pra gente como é que funciona ficar assim e acabar, né, tendo um problema aqui atrás? Como é que funciona? Claro, esse é meu dia a dia nas empresas, né? As empresas me contratam muito para falar desse tema tão recorrente que é a ergonomia. E o que é a ergonomia? A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É exatamente como eu coloco o meu corpo para se relacionar com o meio. Seja pegar uma caixa de papelão no chão, seja mexer no celular, como eu estou sentada aqui agora, eu estou com as pernas cruzadas, mas por um período pequeno de tempo. Sim. E quando a gente fala desse uso excessivo das telas, a gente tem algumas questões relevantes aí. Tá. Primeiro, o posicionamento do corpo. Como é que eu deveria manter o ângulo entre o meu queixo e o pescoço para não ter problemas de dores? Tá, em então a gente 90 tá falando de graus. né? Exatamente. Então, se você me permitir, vou Claro. até usar aqui, eu estou sem tela agora. Que bom, que bom. Exato. Então, se nós, por exemplo, falarmos de uma boa postura, eu devo olhar para frente. Tá. Assim como também no laptop, né? Eu trabalhando. Vamos imaginar que isso aqui é um computador. Eu tenho que olhar para frente e não para baixo. Olha o que acontece com o ângulo do meu queixo, né? E entre o queixo e o pescoço. Ele fica muito curtinho. Eu tenho que ampliar isso de forma que eu consiga olhar para o horizonte. Então, se aqui for uma tela de computador, o meu olhar tem que chegar aqui, ó, nessa parte superior da tela. E no celular ou no tablet também, eu preciso manter esse ângulo de 90 graus. Isso eu faço de forma consistente, utilizando a minha percepção corporal. Tá. Né? Eu preciso estar atento. Hoje em dia a gente vive no pilotão automático. O Do pessoal nada não já tá tá nem aqui, aí. já tá assim. As crianças. Então a gente precisa ter uma coisa que se chama consciência corporal. Eu preciso estar consciente da utilização do meu corpo. Porque a gente vai viver bastante, viu, pessoal? E ninguém merece. Imagina, né? viver com dores é muito complicado. Mas você estava falando sobre a gente ter essa consciência. Junto com a consciência, existe algum exercício que possa melhorar? Porque, por exemplo, várias vezes a gente não tem isso, né? Esse toque de, tem que fazer assim. Do nada a gente tá aqui e isso vai piorando. Tem algum exercício que a gente pode ajudar para isso? Eu tenho uma metodologia, eu tenho 17 anos de ergonomia nas empresas. E eu criei uma metodologia de exercícios funcionais. Então, eu categorizei em 3 tipos de exercícios, 3 pilares. O pilar de exercício de aquecimento, no início da jornada de trabalho, no início do dia, para dona de casa, por exemplo, né? Que ela vai ter lá uma rotina doméstica, né? Fazendo ali, Mais lavando pesado, roupa, papapá, né? aquela coisa toda. Antes de começar toda essa rotina, que é um trabalho, logicamente, né? Seja no computador ou seja em casa, em qualquer função de trabalho que você tenha, você precisa aquecer. E aí você pode caminhar no lugar, fazer aqueles exercícios de aquecimento, então eleve os braços, movimente as suas articulações. É uma coisa bem simples, É uma coisa bem simples, movimento mesmo, né? Mexe braço, mexe os joelhos, caminha no lugar, se puder até fazer uma caminhada pela manhã, e isso são também exercícios de aquecimento. Tá. O segundo módulo, que é muito importante, é no meio da jornada. Né? Perto ali da hora do almoço, depois do almoço, que é coisa leve, você não vai fazer um exercício extenuante, você vai fazer um exercício compensatório de alongamento e até de fortalecimento também. E aqui eu quero colocar 2 exercícios. Vamos fazer comigo? Vamos. Então, Ai, meu perfeito. Deus, preparada, Pode vamos até lá. ficar sentada. Tá. Perfeito, que é muito simples. Primeiro, eu vou rotacionar Assim. os meus ombros para trás. Isso, você vai fazer 5 vezes. Dá pra ver muito a ombreira, mas é Vamos assim. lá. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. Olha como é que tá a sua postura.
é outra coisa. E aí verdade. nós trabalhamos agora, né, a nossa postura, a nossa coluna como um todo. São 33 vértebras, uma sobre as outras. Olha que desafio da gravidade. É muita coisa pro corpo, né? Imagina? É demais. Então a gente tem que ajudar. O outro exercício, porque nós aqui trabalhamos a coluna como um todo. Agora a gente vai cuidar do pescoço. Tá. Então, olhando pra frente, a gente não vai olhar pra baixo, você vai puxar o ar e você vai olhar 5 vezes lá pro teto. Olhou pro teto uma vez, voltou. 1. Olhou pro teto, 2. Voltou. Teto, 3. Mais 2 repetições. O termômetro aqui é a dor, hein? Sentiu dor, parou. Aí, garota. Alívio, exatamente. Pra então, tu ver como é que tá a coluna dessa senhora aqui. Deus abençoe. Pois é, tá ótima. Exato, mas tá muito bem essa coluna. Você tem uma boa postura. E tem que ficar de olho. Como é que a gente fica de olho? No espelho. Terminei de tomar banho, dá aquela olhada. Nossa, mudou. Eu tô com um carocinho aqui na cervical. Na verdade, não é um carocinho, é uma vértebra deslocada. Então, a gente precisa estar atento aos sinais. O corpo fala. Só que a gente faz o quê? Tem uma dor, a gente não olha no espelho, a gente não vai buscar uma ajuda médica. Não percebe, né? Não se percebe, né? A gente não se conhece. A gente vai aonde? Pra pílula, para aquele remedinho da farmácia. Ai, passou a dor, beleza, vida que segue. Só que não é assim. Porque tudo, se a gente for pensar nos desvios posturais, né? Você não causa um desvio postural, aí de repente eu tô assim. Não, você vai consolidando esse problema. Primeiro tem uma dor, aí você vai insistindo na má postura, desiste de fazer a postura correta ao longo do dia, não se movimenta, não fortalece a musculatura, e aí depois de 5, 10 anos, né, as crianças hoje em dia já estão passando por isso. Aí você consolida um problema crônico, que é o desvio postural. Boa. Bom, a gente falou isso da parte física, né? Sim. Mas a gente também tem que falar, na verdade, sobre a parte emocional. Sim. Porque mexer aqui faz com que a gente não tenha contato com as pessoas em volta e também dá a questão da ansiedade. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente sobre essa questão? Com certeza. Seguinte, bom, vamos pensar, nós temos 2 tipos de comunicação, tá? Nós temos a comunicação síncrona, que é aquela no telefone real. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tá ótimo. Ai, obrigada, tal. Ou uma conversa ali como nós estamos fazendo. É uma coisa real. É uma coisa, né, durante o tempo real. Agora, nós temos aqui nas telas um tipo de comunicação que é a comunicação assíncrona, que é o WhatsApp. Então, você manda uma mensagem agora e você só vai me responder à noite. Ou amanhã. Ou amanhã. Quando você quiser, né? Isso. Basicamente E isso. nós temos que respeitar isso. Só que como nós vivemos num senso de imediatismo crônico, cada um de nós nos achamos os reis e as rainhas da cocada preta. Eu acho que você tem que me responder na hora. Aquilo me gera uma ansiedade. Meu Deus, ela não me respondeu. Será que ela tá brava? Então, não é que você tá bravo. Você tinha outras coisas mais prioritárias, mais importantes do que a minha mensagem naquele momento. Também o Ou dia a esqueceu, dia, né? Então, o problema das redes sociais e das telas como um todo é que nos causa um senso de urgência, além de nos tirar de uma vida real. Quantas e quantas vezes os adolescentes falam, mãe, eu não quero, né? Tá lá os pais negociando com os adolescentes porque vai ter que almoçar na casa da avó. E aí os pais falam, não, tudo bem, fica aí no videogame. As pessoas não querem mais sair daquele mundo fictício. E as telas nos trazem um mundo fictício, né? Eles nos tiram da vida real. E isso é muito perigoso. Por quê? Gera ansiedade, gera compulsão alimentar, porque você tá lá o tempo todo. Importante falar sobre né? isso. A gente vai falar sobre isso, que é importantíssimo, o consumo de açúcar. Como nós estamos nos comportando em relação a esses hábitos. Como o emocional tem muito a ver com o físico. Total. Né? Na verdade, saúde física é saúde mental. E saúde mental é saúde física. São totalmente indissociáveis, né? Que são os pilares da saúde integral. Por isso que as telas, ninguém vai deixar de usar isso daqui. A gente paga a conta. Quem que vai querer em fila de banco, minha gente? Aqui se resolve tudo. Tudo! Só que tudo tem limite. E nós não estamos muito adaptados a esse limite. O que a gente tá falando, na verdade, né, Bianca, não é que isso aqui é uma coisa proibida. Não. O uso
exacerbado disso que é meio complicado. Tudo, isso na que a gente tá verdade. falando, Se a gente né? parar pra pensar, se eu disser a você, vamos tomar mais água? Você pode tomar 10 litros de água? Não vai te fazer bem 10 litros de água. A gente tem que tomar 2, 3, 4 litros ali, né, estourando, porque os rins também têm uma capacidade. Assim como o nosso corpo, o nosso cérebro, tanto físico quanto mental, né, o cérebro e o corpo como um todo, também tem uma capacidade. É verdade. E a gente tá desbalanceado. Sabe aquele pneu que tá desbalanceado? A gente tá lá com o carro andando meio torto. Esse é o problema. Ou seja, né, tem que saber direitinho dosar ali cada coisinha. E isso chega até num assunto sobre longevidade, né? Que é meu assunto principal. É sobre isso, então, que a gente vai falar agora. Porque como que isso pode impactar na vida das pessoas? As pessoas podem envelhecer mais rápido, podem envelhecer com uma qualidade de vida meio complicada. Como é que tá funcionando isso? Pois é. Eu acabei de chegar de um congresso internacional, né, pessoal de Harvard inteiro, todos os professores mais consolidados nesse tema. E a notícia é que nós vamos sim viver mais. A grande questão é como será essa qualidade. Hoje, por exemplo, o FDA já está aprovando drogas e mais drogas, né, que são remédios e mais remédios para curar doenças crônicas. Eu já tenho uma outra linha de trabalho. Eu já curto a saúde preventiva, que é cuidar de quem não adoeceu e, logicamente, tratar a população crônica. Nós temos uma linha da medicina e da ciência como um todo que se preocupa muito com a cura de doenças crônicas, que é super importante. É claro que a gente precisa, só que acaba ficando a desejar na saúde preventiva. Então, nós precisamos cuidar, porque a gente pensa em longevidade lá na frente. Só que longevidade é hoje. É o prevenir, É o prevenir. É como se, exatamente, a gente fala, eu tenho um projeto com um economista, ele fala de finanças, eu falo de saúde física e mental. E são coisas que se compõem e se misturam de uma forma impecável. As pessoas não sabem disso, né? É até meio curioso. Envelhecer custa caro. A gente pode marcar um bate-papo. Perfeito. Com o André, que é sensacional. Mas a grande questão é o seguinte, né? Nós vamos realmente viver muito, só que a base de tantos remédios, de tantas drogas, a gente tem que pensar hoje como se fosse um caixa eletrônico. Vamos pensar em guardar dinheiro? Eu todo mês vou lá e guardo R$50. Só que você vai todo mês guardar R$200. Você vai ter mais dinheiro do que eu daqui 30, 40, 50 anos. Eu falo, nossa, mas você tem mais dinheiro que eu. Pois é, você dormiu melhor, né? E trazendo aqui para a saúde preventiva. Entendi. Você dormiu melhor, você consumiu menos álcool. A gente está ignorando uma pandemia aí em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, que isso dá um podcast, dá um programa aqui inteiro, né? A gente pode falar exclusivamente sobre o consumo. Isso, Eu falo muito nas empresas sobre isso. É uma coisa seríssima, né? A gente tá rodando na pista sem ver. A questão do açúcar, tantos transtornos, espectros, enfim, tantas tendências aí mentais sendo colocadas na mesa, sendo que em alguns casos, obviamente não todos, mas está relacionado aos hábitos primordiais, como por exemplo o excesso de açúcar. Vou dar um exemplo de longevidade. As crianças, né? As crianças vão viver muito tempo. Aí você vai pegar uma criança, já pela manhã é bisnaguinha, é açúcar, é carboidrato simples. Depois na hora do lanche tem um pacote de bolacha recheada. Chega no almoço, não quer comer arroz com verdinho, que tem salsinha, já vai para um miojo. Aí à tarde mais um lanche. Quer dizer, a saúde meio complicada, a saúde complica, porque o açúcar, é engraçado, né? Os dois maiores ofensores do cérebro, açúcar e bebida alcoólica. O cérebro tem um sistema chamado sistema linfático. A gente no corpo tem o sistema linfático, que ele expurga as toxinas. A gente não faz aquelas drenagens e aí vai lá fazer xixi. Ai, tô fazendo um monte de xixi. Porque tá drenando e tá expurgando as toxinas, tá liberando. Mas o cérebro é diferente. Você manda ali muito açúcar e álcool pro cérebro, por exemplo, ele fica intoxicado. As demências, as principais drogas que estão sendo aprovadas no FDA têm a ver com demência. Por quê? As demências estão sendo antecipadas em 30 anos. Antes, eu vou voltar para o sistema linfático. Gente. Sim, esse é o problema. Esse é o problema da longevidade. Né? Antes, nós estávamos acostumados, aquele vovô que ficava meio esquecido com 85 anos. Hoje já é quase um jovem, digamos assim. A partir dos 50 anos, já temos os primeiros sintomas de demência. Para quem não tem essa base de saúde preventiva. E por quê? Voltando ao sistema linfático. O sistema linfático é o sistema linfático do cérebro. Só que o cérebro, gente, é uma coisa que é muito difícil trabalhar.
Se você tem um problema no cérebro, tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, nossa, você tem que chamar alguém que... Não são todos os médicos. Não é como um ortopedista que vai lá dar uma serrada, puxa ligamento, faz um enxerto aqui. Maravilhoso, os dois são extremamente competentes e importantíssimos. Só que o que eu quero dizer é que para um médico, né, chegar a um nível de neurocirurgião, gente, são pouquíssimos. Então é uma máquina muito sensível, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós estamos negligenciando e rodando na pista na questão do excesso de bebida alcoólica, é sempre uma tacinha, né? Aquela tacinha. A gente acha que nunca... Terça-feira, tá quarta-feira, quinta-feira, e não é. E o excesso de açúcar. Vide as crianças, né? Com esses... Aí a mãe vai lá, o pai desesperado, porque a criança não consegue se concentrar, vai no Google, diagnóstico de TDAH, o déficit de atenção. Muitas vezes é alimentar. Eu não sabia disso. Sim. Realmente pra gente ver como que tá atrelado saúde física, e saúde mental e longevidade, porque longevidade é agora, não é o futuro. A gente, inclusive, o futuro é a colheita. Uma dúvida minha é a seguinte, a gente tá falando sobre o uso do celular. Sim. Como afetar na longevidade é porque, por conta do uso do celular, a gente acaba se alimentando mal, acaba tendo uma qualidade de vida menor? É por conta disso, então? É por conta disso, você fica menos ativo. Você deixa de movimentar. Quantas e quantas matérias eu não faço, por exemplo, sobre mobilidade articular. Hoje as crianças estão com doenças de idosos nas articulações. Então é exatamente por isso, porque o problema não é o celular, é quanto tempo eu fico no celular. Entendi. E a grande questão é que tudo desgasta o nosso corpo, viver desgasta. A gente respira, a gente oxida. O oxigênio, ao mesmo tempo que é essencial para a nossa sobrevida, ele oxida o nosso corpo, sabia? É ele também que vai nos envelhecendo. Então uma coisa que é tão importante pra gente, fundamental, não dá, se eu fechar aqui, acabou, né? Então ele também nos envelhece. A mesma coisa aqui, ele é essencial, não dá pra falar que a gente vai ficar sem isso. Entretanto, como você vai ficar no seu final de semana? Você vai sentar, vai passar 10, 12 horas assistindo televisão, depois mais 4 horas só mexendo os dedinhos? Tudo isso vai ter um impacto na sua saúde física, que é o alicerce, pensando em uma casa, e isso daí vai transpor vários prejuízos para o seu telhado. Olha o telhado aqui, é o cérebro. Perfeito. Então, com certeza, é uma analogia integral. Perfeito. Aí a gente estava falando sobre crianças também. Sim. Pra gente fazer essa entrevista, eu pesquisei sobre o assunto e eu vi que um dos assuntos mais comentados também é o desenvolvimento das crianças. Por conta do uso do celular, o desenvolvimento pode ser prejudicado. Como que funciona isso? O que pode ser prejudicado no crescimento de uma pessoa? Bom, primeiro a parte social. A parte social, as pessoas... Repare como as crianças... Se você pegar uma criança lá do interior, que tem muito pouco acesso à tecnologia, ela tem um comportamento social diferente. Quando você enfatiza esse uso, muito aquelas maratonas, né, de streaming, e muito, poxa, você vai no restaurante, já dá um tablet pra criança ficar aqui. Não interage. Então tem os malefícios. E é sempre assim, né? Tá chorando, não. Coloca no YouTube que ela vai ver um vídeo, tá tudo tranquilo. Isso, vai lá pra Peppa Pig. Sempre, sempre. Tem os desenhinhos, né? Eu sou da época do Pica-Pau, então já dá uma... Eu também sou, tá tudo certo. Tom e Jerry e Pica-Pau, mas enfim, a galera as crianças nem sabem mais o que é isso. Hoje em dia tem um montão de, enfim, galinha pintadinha. Isso, exatamente. E, bom, aí tem a questão social, tem a questão física, né? As questões neurológicas, que aí você tem essa questão, né? Esses pilares que eu mencionei aí do cérebro. E a parte física, uma criança, vamos pegar ali uma criança de até 7 anos, ela precisa no mínimo, mas assim, mínimo, como se ela estivesse tirando 5 em matemática, tá? É o mínimo de atividade física por dia, 2 horas. De atividade intensa, aquela que você pega no playground, vai, cai, bate a cabeça, dá ponto, mesmo. Um bate no outro, aí vai lá e isso, exatamente. Criança é isso, né? Criança é isso, é em alta intensidade, é alto giro, é aquela coisa de voltar a mãe pegar e colocar dentro de uma máquina de lavar roupa. Fala, gente, o que é isso? O que essa criatura chegou de uma guerra? Então é isso, as crianças não, todas bonitinhas, penteadinhas, com trancinha. Hoje a gente não vê mais aquela criança que vai pra linha de frente. 2 horas no mínimo, ideal 4, 5 horas. Eu fui criada no interior. Eu começava a apanhar, né? Hoje a gente não pode mais chinelada, hein, gente? Pelo menos não tô fazendo apologia a isso, não. Mas minha mãe, desesperada, ela começava já a me dar uma chinelada às 8 horas da noite, porque às 10 era o deadline.
Então eu chegava da escola às 4, Às 10 horas das de 4 Lagoa. às 8, beleza. Aí das 8 às 10, minha mãe ficava desesperada, em quarteirões correndo atrás de mim. Te procurando onde que está a Bianca. Exatamente, então eram 6 horas de brincadeira, 8 horas de brincadeira, final de semana, ninguém nem me viu. Perfeito, perfeito. É o uso realmente Agora. recente. As pessoas, a criança já nasce com o celular na mão. Com o celular na mão. Isso que as pessoas costumam Eu falar falo que é agora. o presente da maternidade, não é mais aquela Exato. roupinha vermelha, é um É um iPhone celular. 15. Exatamente, né? Exato, Mas exato. também não é culpa dos pais. Aí que vem a grande questão. De quem que é a culpa, então? É um conjunto de fatores. Por exemplo, e a violência? Uhum. Como é que uma pessoa que mora aqui em São Paulo, onde estamos, vai falar, legal, vou deixar minha criança na rua? É impossível. Uhum. O pai trabalha, a mãe trabalha, Fatores externos. fatores externos, tudo tá mais caro. Hoje em dia, muitas vezes o pai opta por colocar a criança em uma escola particular. Quanto custa isso, gente? Na minha época era caro, mas era pagável. Hoje é quase impagável. Eu que converso com as minhas amigas que têm filho pequeno, eu falo, quê? Berçário tem preço de uma faculdade de medicina, né? É muito caro. Então tem tudo isso, a culpa não é dos pais. É realmente o lugar onde eles vivem. E os né? avós, Como que muitas funciona. vezes, hoje em dia trabalham. Uhum. Antes a gente deixava, né? Pra ter uma meio que ajuda, né, da família e tudo mais. Exatamente. Hoje em dia o avô, a avó trabalha, tem a vida, enfim, tem os afazeres. Então a gente não pode também colocar essa conta só nos pais. Lógico que a gente não vai sentar no pudim e falar, então legal, ainda Exato, bem, isso que eu ufa. ia falar. Né? Vai ter que encontrar um meio termo. Nós estamos numa virada de chave. Perfeito. Nós estamos numa sociedade diferente na qual nem eu, nem você, nem ninguém aqui sabemos ainda navegar. É um mar novo, é um mar com ondas gigantes. Dia a dia. Estamos descobrindo. Então não é julgando, não é colocando o dedo no outro, sabe aquele super julgador? Não é isso. É trazendo informações e aí a gente vai fazer o quê? Filtrar, ver o que funciona pra mim. Quais são os meus gaps, né? Onde eu tô ali errando mais, digamos assim, onde eu tô mais enfraquecido, enfraquecida, e tentar, né, suprir ali, suportar aquela minha falha. Eu acho que isso em tudo, gente, em tudo. Em nutrição, porque também pensa bem, uma alimentação. Ah, não, então agora a gente só vai comer comida orgânica. Tem um custo, né? A gente vai ter que se readequar, Isso é fazer um verdade. rebalanceamento financeiro. Fazer gestão financeira familiar não é fácil. Nós não fomos acostumados, nós não tivemos essa matéria na escola. Como é que você E vai é muito culpar? importante, que É hoje em dia as fundamental. pessoas estão fazendo, estão Exato. criando, né, a família, construindo a família, e é meio perdido, né? É meio perdido. E isso influencia em vários fatores que a gente está falando aqui. Claro que Como a gente tudo vai é ter que interligado, né? tudo é uma rede de conexão ali que nada se separa, nada, enfim, é maravilhoso. Então a gente é interessantíssimo, né? Como tudo isso funciona. Perfeito. Mas não dá pra gente julgar. Isso eu acho que é importante a gente aliviar também a da galera. Ufa, beleza. E também não dá pra sentar no pudim. Agora a gente vai passo a passo, melhorando 1% a cada dia. Eu acho que essa evolução, ela é crescente, ela não é rápida. né? É balancear. Balancear. Como a gente estava falando. Exato. A gente está chegando no finalzinho, e aí já que você estava falando sobre essa questão de balancear, eu queria finalizar com 3 dicas pra gente não ficar refém do celular. Perfeito. Você dá essa dica pra gente? Claro! Pro pessoal já ficar, né, ciente do que fazer, porque esse papo foi muito esclarecedor pra gente. Que bom. E eu, na verdade, eu aprendi muito, tá? Hoje aqui, porque a gente não sabe os malefícios que isso pode trazer. A gente, ai não é nada, é mito, não sei o quê. E realmente prejudica muito. Prejudica a gente. muito, exato. Então essas 3 diquinhas pra gente aí. Vamos Bianca. lá. Primeira coisa, a forma de usar o celular. Sempre lembrando daqueles 90 graus. Nosso exercício que a gente fez aqui. Isso, ombro pra trás, olha pra cima e quando for mexer, olha sempre pro horizonte. Segunda questão, não se automedique. Se você está com uma dor, não aquela dorzinha, ah não, arrastei um sofá, deu uma fisgada. Isso, entre aspas, é normal, né? 3, 4, 5 dias, beleza. Mas aquela dor sempre tá te lembrando. Procure um ortopedista, vá ao médico, não vá para a farmácia sozinho. Isso é importante. E tente limitar não apenas o tempo de internet do seu filho, mas o seu também. Porque lembrando que os pais, os adultos, os tios, os cuidadores, eles são ali o exemplo, né? Nós somos os treinadores, nós somos os coaches da galerinha. Então Eles dê o aprendem com a exemplo, gente. exatamente, e você vai colocar aquele ritmo. É importante ter regras. Estabeleça regras,
faça as negociações, porque família, a gente é política, você sabe, toda hora a gente tá negociando ali, verdade. né? É um angu de caroço. Então, seja flexível na medida que puder ser flexível, mas também seja rigoroso quando necessário. Perfeito. Bianca, onde é que a gente pode te encontrar para saber mais sobre esses assuntos, né? Legal. Como é que funciona? Tem Instagram? Você atende? Como é que as pessoas podem procurar para pedir ajuda? Maravilha! Bom, tô no Instagram, que é o Bianca Vilela Oficial. Meu site, que é o biancavilela.com.br, todas as outras, YouTube, enfim, tudo lá é Bianca Vilela, LinkedIn, e eu trabalho para as empresas, né? Eu sou palestrante. Então manda lá e se você tiver uma dúvida, terei a maior satisfação em responder e te ajudar. É isso. E vai voltar aqui pra Com gente conversar sobre certeza. outras coisas, Claro. que a gente tem muito assunto para falar. E eu quero te agradecer, de verdade, foi ótimo. Amei conversar com você, falar sobre esse assunto. E você já é de casa, né? Tá tudo com certo. certeza, é isso Obrigada, aí. viu? Saúde é infinita, a gente logo mais volta. É isso, com certeza. Beijo, gente. Até o próximo Caras Bem-Estar. Tchau, tchau.